Excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Eduardo Braga, relator do processo da minha indicação ao Superior Tribunal Militar, a quem agradeço especialmente o trabalho de relatoria e rendo sincera homenagem ao Amazonas e à Amazônia, pois nos 9 anos que lá convivi, aprendi a ser um ser humano melhor, conforme a ensinança da dúvida que nos fala Tiago de Mello, aspas, o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor, fecha aspas. Assim, a maior ensinança da dúvida é a certeza da vida que, para ser digna de ser vivida, exige sentido e sentimento. Nesse momento, falando da Amazônia, um assunto que me toca, eu agradeço sobremaneira a 4 pessoas que me acolheram a minha família na região amazônica, me ensinaram muito, né? E é uma questão de justiça tocá-los nesse momento. Agradeço sobremaneira ao Dr. Carlos Braga, ao Dr. Felipe Dal, ao senhor Joaquim Margarido, e em especial ao Dr. Milton Cordeiro e sua família, que tão generosamente me acolheu, a minha esposa Marta e a todos que me são caros. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, demais autoridades que me honram com a sua presença, senhoras e senhores. Inicialmente gostaria de externar a minha grande satisfação de estar no Senado Federal, para que Vossas Excelências possam analisar e, se for o caso, aprovar o meu nome para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, conforme indicação da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, para preenchimento de vaga destinada à magistratura de carreira, aberta com a aposentadoria do excelentíssimo senhor Ministro Carlos Alberto Marques Soares, e que, de logo se ressalte, dificilmente encontrará sucessor com o mesmo grau de eficiência, brilho e talento. Quanto à minha trajetória pessoal e profissional, destaco alguns pontos relevantes. Dentre eles, a experiência adquirida no exercício dos cargos de promotor de justiça, juiz estadual, seja nas áreas civil e criminal, em diversas comarcas no interior do Pernambuco, seja na vara da infância e juventude em Belo Horizonte, Minas Gerais. Juiz eleitoral, juiz auditor nas 5 regiões do nosso país. Na área acadêmica, trago a formação específica obtida no mestrado em Direito e doutorado em Administração Pública, com a acreditação concluída, e a obtenção do diploma de Estudos Avançados em Administração Pública, conferido pela Universidade Complutense de Madrid. Registro a cátedra universitária, inclusive compondo e presidindo bancas de concursos públicos para docência em nível superior. Na seara administrativa, informo o exercício das funções de juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e de juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal Militar. No CNJ, pautei a minha atuação pela integração entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Destaco a minha atuação como juiz auxiliar da Presidência do STM na elaboração do planejamento estratégico da Justiça Militar da União, bem como a concepção do relatório JMU em números, criação da ouvidoria e do Centro de Estudos Judiciários. Registre-se a marcante experiência na vida associativa, seja como presidente da minha associação de classe, seja como integrante da Frentas, que reúne todas as associações de magistrados e membros do Ministério Público da União, e seja a minha valiosa passagem e contínua passagem pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Por derradeiro, pontuo a minha atuação no campo social, destacando o projeto dos Centros Integrados de Desenvolvimento Regional na Amazônia, de igual forma a minha atividade como integrante do projeto Rondon, do Grupo de Trabalho Araguaia e do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate ao trabalho escravo. Nestas mais de 2 décadas de exercício da judicatura em vários ramos da justiça, com passagem pelas 5 regiões do país, trago à discussão dessa altaneira comissão algumas considerações sobre justiça,
judiciário, democracia, desenvolvimento e cidadania. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, quando se redemocratizou o país, o judiciário começou a ser demandado pela maioria da população. Nesses 25 anos, enquanto o número de processos ajuizados multiplicou-se por mais de 80 vezes, o número de juízes chegou apenas a quadruplicar. Eram 4.900 em 98, e ao passo que éramos 17 mil em 2012. Em média, o Brasil possui a segunda maior carga de trabalho do mundo. São 4.616 processos por juiz. E a taxa de congestionamento, que é a diferença entre o número de processos que entram e o número de processos que são encerrados, é uma das maiores do mundo, mesmo ostentando a terceira posição em produtividade. Destes dados, temos o seguinte diagnóstico. A. Alta litigiosidade. Taxa de congestionamento de 70%, em média. 28 milhões de processos novos em 2012. Um estoque de 64 milhões de processos no mesmo ano. São 92 milhões de ações em andamento em 2012, número que vem aumentando a cada ano desde 2009. B. Uma demora excessiva. E, por mais paradoxal que possa parecer, C. Falta de acesso à justiça. Acesso à justiça não significa necessariamente acesso ao judiciário, e sim a meios que permitam a solução do litígio. A alta litigiosidade, conjugada com a não utilização de meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem, levam a uma demora excessiva, pois sobrecarregam a estrutura do judiciário. Mesmo o judiciário sendo um dos mais produtivos do mundo, por ano são prolatadas cerca de 23 milhões de sentenças, afora milhões e milhões de decisões. Ainda assim, o cidadão sofre com a demora na solução de seus processos. Que processos são esses? 51% dos processos em andamento são demandas do poder público. Cerca de 30 milhões de ações decorrem de relações de consumo, com clara definição de quem sejam os demandados. 30% do total são execuções fiscais. Provado está que é humanamente e institucionalmente impossível que o judiciário dê conta de um volume monumental de processos, deste volume tão gritante de processos. A sociedade tem que desenvolver a prática de resolver os seus conflitos por meios extrajudiciais e reservar a demanda judicial quando estes não surtirem efeitos. Efetivamente percebemos que a alta litigiosidade leva à demora na prestação jurisdicional, o que conduz à não solução do caso. Não por falha do judiciário, que já atua no limite. Não porque o cidadão não deva buscar os seus direitos, mas porque este modelo de judicialização imediata dos conflitos chegou à sua exaustão. De logo, é necessário que haja, são algumas sugestões, estímulo às formas de solução extrajudicial dos conflitos, como já disse, conciliação, mediação e arbitragem. Aperfeiçoamento da atuação das agências reguladoras, que a Advocacia Geral da União possa incrementar o número de súmulas administrativas, de modo a que não mais se recorra de ações em questões pacíficas. Melhor tratamento das questões puramente de direito, nas chamadas ações de massa. Desjudicialização das execuções fiscais. Extinção da competência delegada em relação às ações previdenciárias e executivos fiscais, que tanto sobrecarregam a Justiça Estadual, sem qualquer compensação pelos recursos materiais e humanos. Tanto a Justiça Trabalhista quanto a Federal já dispõe de suficiente capilaridade para assumir essas demandas. Monitoramento das causas que ocasionam repetidas ações e criação de um gabinete de ação integrada, promovendo uma sinergia entre os três poderes, de maneira a adotar prontas e eficazes medidas em prol de uma justiça mais célere e próxima ao cidadão. Com referência à magistratura, especialmente o primeiro grau de jurisdição, por onde tramitam 90% das ações em andamento, a Magistratura Nacional tem bem clara a sua missão:
prover a prestação jurisdicional rápida e justa. Para tanto, no tocante à magistratura, certos temas devem ser cotejados. Adequadas condições de trabalho, muitas vezes comprometidas em face das constantes restrições orçamentárias e do desequilíbrio de meios e de pessoal entre a primeira e segunda instâncias. Efetivas condições de segurança. São frequentes os casos de juízes ameaçados de morte por conduzirem processos envolvendo poderosos criminosos ou afetarem grandes interesses econômicos. Fortalecimento das escolas judiciais. Racionalização da legislação processual. Valorização do tempo de serviço na magistratura, com a implementação de um mecanismo que reconheça a dedicação e a experiência. Um juiz recém-possado não pode ganhar o mesmo que um juiz com 20, 30 anos de experiência. Instituição de um orçamento participativo, de forma que juízes e servidores sejam ouvidos e os recursos orçamentários sejam efetivamente destinados às reais necessidades do Judiciário. E instituição das eleições diretas para a presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho, aos quais os juízes estão diretamente vinculados, de forma que todos os juízes possam votar em candidatos que apresentem as melhores propostas de gestão e otimização do planejamento estratégico de cada tribunal. Louvo a iniciativa do presidente Vital do Rego ao ser o proponente, da PEC número 15 de 2012, justamente nesse sentido de democratizar, de arejar o judiciário e levá-lo a uma maior eficiência. Ao fim e ao cabo, os brasileiros precisam da justiça todos os dias de suas vidas. Sem judiciário forte e independente, não há direitos resguardados, não há verdadeiro Estado democrático de direito. E neste contexto de ativação da cidadania, insere-se a Justiça Militar da União, como órgão do Poder Judiciário, de forma a cumprir sua missão de efetivar uma justiça mais célere e cidadã. A Justiça Militar da União, a mais antiga do Brasil, foi criada em 1808, por alvará de Dom João, tendo sido integrada à Constituição, à ordem constitucional, na Carta de 34 e assim permanecido nas ordens subsequentes. Ao contrário dos outros países, a Justiça Militar da União integra o Poder Judiciário, não é um órgão administrativo ou uma corte marcial. De específico, a Justiça Militar da União julga crimes militares, que não são aqueles cometidos por militares. Qualquer um pode cometer crime militar, que é basicamente a lesão à funcionalidade lato sensu das Forças Armadas, que, em última análise, visa a garantia do Estado democrático de direito. Neste sentido, a bicentenária Justiça Militar da União, mesmo sendo a justiça mais antiga do país, mantém um processo contínuo de aperfeiçoamento. Não sem razão, o Superior Tribunal Militar foi o primeiro tribunal superior a apresentar o seu planejamento estratégico em consonância com a estratégia do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, é o próprio CNJ que atesta que a Justiça Militar da União tem cumprido e muitas vezes superado as metas estabelecidas por aquele Conselho, isto contando com apenas 0,01% do orçamento do Poder Judiciário. Enfatizo que o Conselho Nacional de Justiça realizou uma oficina de trabalho em 12 de fevereiro desse ano sobre as perspectivas da Justiça Militar, restando assentada a necessidade de sua existência com os aperfeiçoamentos de uma instituição que se pretende moderna e prestativa à sociedade e à nação. Outro sim, a Justiça Militar da União, como de resto as Justiças Militares estaduais, acatam os princípios projetados pelas Nações Unidas para as jurisdições militares no mundo. Exemplifico, brevemente. Foram instituídas pelas constituições e regulamentadas em lei, integrando a estrutura do Poder Judiciário. Observam rigorosamente nos seus julgamentos o devido processo legal e a ampla defesa, aliás, uma imposição da Lex Magna. O Código Penal Militar não exclui de responsabilização os crimes sob os quais se invoca o dever de obediência legal, quando resultem em violações a direitos humanos, prática de genocídio ou crime contra a humanidade. Recente estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas,
órgão de credibilidade acadêmica irretorquível, registra um elevado número de condenações, tanto das praças quanto de oficiais, o que afasta o corporativismo. Não há dúvida que a questão de segurança do Estado está hoje imbrincada com a segurança pública. Operações de garantia da lei e da ordem, GLO, e em zonas de fronteira, implicam em auxílio ao policiamento preventivo e até repressivo, nos termos da Lei Complementar 97 de 1999 e das subsequentes 117 de 2004 e 136 de 2010. Ademais, a escalada da violência na sociedade, sobretudo por intermédio do crime organizado, demanda a necessária intervenção das polícias militares e nos termos constitucionais e legais das Forças Armadas. Mas elas precisam ser controladas. Vale destacar os efeitos nocivos para a sociedade decorrentes da indisciplina nas forças auxiliares presenciadas em passado recente, bem como o motim dos controladores de voo. A extensa zona de fronteira e a imensidão amazônica impõem a presença das Forças Armadas e, por consequência, da Justiça Especializada. Lanço por derradeiro algumas breves sugestões. Visando otimizar esse sistema de proteção social, imprescindível a ampliação da competência da Justiça Militar Federal para julgar ações judiciais que tratem de infrações disciplinares e matéria administrativa prevista no artigo 142, inciso 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Também é valioso trazer para o âmbito de competência da Justiça Militar, via alteração do artigo 9º do CPM, as leis penais extravagantes, a fim de que possamos aplicá-las em nossas decisões, pois o importante para definir a competência será a lesão à funcionalidade, lato sensu, das instituições militares. Urge a modificação normativa que determina que a presidência dos Conselhos de Justiça seja exercida pelos juízes auditores, que devem julgar monocraticamente os processos nos quais vítimas e ou autores sejam civis. Repito, vítimas e ou autores sejam civis, bem como conhecer de habeas corpus em primeira instância. Da mesma linha, se demonstra a mais absoluta intolerância à tortura, ao abuso de autoridade, como forma de afirmação de que as forças de segurança possam agir com a firmeza necessária à atuação ostensiva, mas com o fundamental respeito aos direitos humanos. Merece providência, igualmente, a composição do Superior Tribunal Militar e dos tribunais de justiça militar estaduais, de forma a ampliar o número de juízes de carreira em sua composição. Bem assim, a especialização coerente, bem assim, em face da especialização, coerente que o STM passasse a conhecer os recursos especiais e ordinários advindos dos TJs em matéria de competência da Justiça Militar. Tal conjugação de competência conduziria a que o STM se estruturasse em turmas para uma maior eficiência. Enfim, para não cansá-los, a vida democrática contemporânea é, repito, de participação, de cidadania ativa. A eficiência é um inafastável consectário daquele juramento que fizemos de distribuir justiça. Todas essas proposições têm neste Parlamento, caixa de ressonância da sociedade, o ambiente adequado de discussão e de realização. É imprescindível que trabalhemos de forma institucional, com planejamento e gestão, instrumentos e métodos que nos permitam construir a cada dia, a cada passo, uma justiça mais próxima do cidadão. Assim, pela minha história, pelos meus princípios, pelas minhas ideias e ideais, apresento as minhas credenciais ao ter o meu nome submetido à apreciação de Vossas Excelências para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. Agradeço aos amigos que me honraram com a presença. Eu tenho certeza que em toda essa caminhada a minha força estava na percepção que eu não caminhava sozinho. Agradeço a minha esposa, Marta, que está aqui presente sempre,
razão e sentido da minha caminhada é a melhor parte de mim mesmo, né? Muitas vezes ela está ao meu lado, mas muitas vezes está à frente, me incentivando a seguir e cumprir a minha missão. E meu agradecimento a quem me permitiu estar aqui. A Clarice Lispector tem uma expressão pertinente. Às vezes nós sentimos tanta falta de uma pessoa que temos a vontade de retirá-la do sonho para abraçá-la. Assim é com o Dr. Zé Barroso, meu pai, minha mãe. Desculpa, eu sou motivo. É por isso que eu sou juiz, né? Eu tenho que entender os dramas humanos para poder encaminhá-los. Que me deram essa possibilidade de seguir em frente. A minha história não começou comigo, nem termina comigo. Eu tenho que honrar o legado deles e dar exemplo à pequena Julinha, né? Digo, por fim, que estou feliz e estou em paz. Cito Dom Pedro Casaldáliga, aspas, dai-me, Senhor, a paz inquieta que não me deixa em paz, fecha aspas. Há uma missão a cumprir, e se aprovado pelos senhores senadores, terei a honrosa oportunidade de continuar servindo a nação, a justiça e a sociedade do meu país. Coloco-me, pois, à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço a atenção que Vossas Excelências me dedicaram. Muito obrigado.